Vamos chamar já a Helenira, Zen, que já está aqui com a gente? Venha para cá, Helenira, por favor. Bom dia. Bom dia, Zenha. Bom dia, Felipe. Digamos que, assim, né, já tive dias mais calmos. Eu tenho... As pessoas dão bom dia, boa tarde, eu digo então. Mas está tudo bem. No geral, está tudo bem. Vamos dizer que pelo menos é um dia em que a gente pode expor essas figuras nefastas como a gente está fazendo agora, né, Helenira? Helenira, a gente tem visto aí, acabamos de falar com a Karina, agora estamos falando com você, o Azenha levantou a bola desse sujeitinho que a gente mostrou que ameaçou a Karina de morte, ameaçou estuprá-la, expôs os dados dela, sabe, diz que sabe onde mora os pais, onde moram os pais, detalhes do filho dela, etc. É o mesmo sujeito que entrou na conta da Janja. Por que você acha que eles escolhem mulheres, Helenira? Qual é o motivo de escolher mulheres para atacar? Sabe, Felipe, a Zenha e a audiência, a gente tem percebido, e a gente conversou, né, Felipe, sobre os ataques às escolas, que a misoginia é um elemento central na mobilização dos fascistas e dos nazistas no Brasil. Eles precisam de um elemento, porque tem uma relação muito clara com um processo em que a masculinidade, né, tóxica, ligada ao machismo, ela não está se resolvendo bem com o fato de que as mulheres estão conseguindo, ao longo do tempo, conquistar poder e conquistar espaço, e aí tem um sentimento de frustração muito grande que tem a ver com a Valesca Zanello é uma pesquisadora que ela fala que os homens eles se validam junto a outros homens e para fazer essa validação eles precisam demonstrar força física, sucesso profissional e a propriedade de muitas coisas, entre elas de uma mulher. E quando eles não conseguem essas coisas, a gente está num Brasil que está recuperando o emprego agora, que tem uma série de problemas estruturais, quando a gente sabe que a renda diminuiu, a gente tem aí essa crise do capitalismo, a parte mais fraca, né? É um inimigo mais fraco de você, mais fácil de você atingir, porque é muito difícil, ele não tem como olhar para o capitalismo, quer dizer, tem, né? Mas é muito mais elaborado você olhar para o capitalismo e dizer, eu não consigo me validar, eu sou uma pessoa insegura, porque o capitalismo não me dá condições adequadas de viver, de estudar. Mas eu posso olhar para essa mulher do lado que não está fazendo o que eu quero, ou que quando é estuprada, como aconteceu com aquela mulher que o Daniel Alves está preso pelo que fez com ela, e ela se revolta e ela responde, e ele não está mais livre para descontar essa frustração nas mulheres, ele não percebe estar autorizado, ele vai tentar colocar o culpa em alguém. Infelizmente, a misoginia, ou seja, desenvolver ódio contra as mulheres tem sido esse processo prioritário. Eu estou com um problema que o meu tripé aqui está meio... Mas, enfim, então eles escolhem as mulheres. Na violência contra as escolas, isso é seríssimo. Inclusive, nos comentários que eu tenho recebido, muitas pessoas fazem menção ao fato de eu ser professora e reforçam esse ódio contra as escolas e contra mim como uma pessoa da escola, que faz o quê? Que faz o trabalho que é o pior trabalho para o negacionismo. Porque para o núcleo fascista, para quem realmente fomenta isso, para quem realmente precisa disso estruturalmente, eles precisam arrumar uma forma de mobilizar o povo, né? Então, eles perceberam que essa é uma forma efetiva e que, por outro lado, eles fazem dois movimentos ao mesmo tempo, né? Que é conseguir uma massa para mobilizar e manipular e fazer com que sejam os cães de guarda deles, e, por outro lado, atacar uma instituição que, com o seu trabalho, evitaria exatamente que o que eles fazem tem efeito, porque distorcer a realidade, ser negacionista científico, desligar a racionalidade, fazer as pessoas viverem com preconceito e acharem que esse preconceito é o seu validador social e coisas do tipo. Azenha. Tá sem som? Como estão os níveis dos ataques a você? Está aqui alguém no comentário dizendo que o Holiday falando muito mal da professora agora há pouco na rádio Apucarana. Eu acho estranho, por exemplo, se foi o fato, se é fato isso que aconteceu. Eu tentei ir lá no site da Apucarana, mas você não acha estranho a mídia tradicional abrir espaço para o ódio? Eu acho muito estranho isso, sinceramente.
Não acha não, Helenira? Estranho eu não acho, não. Eles fazem isso há tanto tempo. Bom, não foram os primeiros, né? Tem uma reportagem completamente distorcida e deturpada publicada na Gazeta do Povo, no portal R7. Não é o primeiro, não. Tem uma fila aí. Claro que o lugar onde a manipulação está mais escancarada é nas mídias da rede de ódio bolsonarista. Então, esses lugares tipo Gazeta Brasil, Revista Oeste, esses lugares que são escancaradamente associados à referência do Olavo de Carvalho de construir narrativas absolutamente insanas sobre a realidade e falando coisas que só alguém que está emocionalmente comprometido com alguma coisa de maneira muito fidagal, eu diria, né? Figadal, aliás, falei errado. Figadal está muito comprometido com isso, assim, porque é um processo muito emocional e pouquíssimo racional, que consegue acabar seguindo eles, né? Mas a mídia chamada comercial, principalmente esses veículos que costumam ser mais associados ao bolsonarismo de uma maneira um pouquinho disfarçada, né? Alguns disfarçam um pouquinho, outros nem disfarçam nada, estão publicando. Eu não sabia, o Fernando Holliday é novidade, eu já tinha visto a Damares, a Zambelli, a Zanata, a Detone, a Ana Paula do vôlei, um monte de gente aí dessa rede de ódio falando, mas esse eu não sabia. Tem acontecido, né? De alguma forma, o caso da Karina, ela conseguiu reverter, né? Ela conseguiu fazer o contrário e fazer a mídia falar o que estava acontecendo com ela. E aí é interessante porque o meu caso ele é diretamente ligado com o da Karina. Hoje, inclusive, o antagonista publicou isso que eu vou dizer, não é nem uma coisa de alguém que está fazendo uma conspiração de esquerda, que a Michelle estava ficando muito mal na foto, porque ela tinha atacado e de fato, direcionado uma horda de violentos contra uma mulher solo, jovem, né, com pouca estrutura, e aí com os ataques foram muito violentos, então ela estava ficando mal na foto, e aí eles precisaram criar um evento para ela se ter transformado em vítima, e aí recortaram e manipularam o vídeo lá da minha fala para tentar dizer isso. Inclusive, eu queria destacar um aspecto que mesmo na nossa mídia não tem sido destacado sobre o recorte em si, que além de eu falar que é juridicamente, eu falo juridicamente comprovando os crimes que ela cometeu e assim tornando ela inelegível. Porque eles estão lá, né? Claro que eles são violentos, a violência para eles é estrutural. Se alguém fala que sai de outras formas, eles só vão conseguir imaginar a deles, que é matando a pessoa. Que é assim que eles funcionam. Eles é que andam com a arma na mão, correndo atrás de gente, dizendo que vai fuzilar a petralhada. Não somos nós. Mas, mesmo quem está contando a frase inteira, e mesmo alguns de nós não estão enfatizando o fato que eu digo, inclusive, que juridicamente não é fazendo o que eles fizeram, por exemplo, com o Lula, que é inventar uma acusação falsa, comprar um juiz e aí condenar uma pessoa inocente. Não, eu estou falando, ela já responde uma série de processos, que esses processos sejam comprovados e que aí ela se torne inelegível, porque é assim que a lei manda, né? Que a pessoa que não tem reputação ilibada não possa ser candidata. Mas é interessante o processo de junção das figuras públicas com a mídia da rede de ódio, com a mídia comercial se completando para fazer o processo de ataque a mim. O Helenira, e a ameaça do Van Garten de que você será processada e tal? Eles estão dizendo isso. Eu já conversei com vários advogados e, assim, eu vou achar engraçado, porque se ele chegar com para o juiz, né, para a polícia, com o vídeo manipulado, o cara vai pegar o vídeo inteiro e vai ver que não tem, né? A gente está organizando as coisas aqui, porque é um material vastíssimo, né, de coisas que precisam ser denunciadas, para eu fazer o registro do boletim de ocorrência. Quem publicou fake news vai ter que responder. Quem mentiu a meu respeito dizendo que eu estava ameaçando de morte vai ter que responder. Quem me ameaçou vai ter que responder. Agora, eu quero que eles me provem o que tem. Eu estou quase... A própria Michelle soltou uma nota hoje dizendo que providências jurídicas estão sendo tomadas, né? Eu não sei o que são elas, mas se ela mostrar o vídeo inteiro, qualquer pessoa... Tem uma moça chamada Cláudia Admo, que eu acho que é dessa rede
mais bolsonarista aí, ela falou, eu sinto muito, mas eu quero lhe informar que não é isso. Ela não... Ou seja, qualquer pessoa que quiser vai saber que aquilo é uma mentira, porque não tem como concluir, né? A própria nota do PL Mulher, eles dizem que, obviamente, as outras formas são como é que elas falam? Enfim, a ameaça física, né? E, obviamente, por quê, né? Na cabeça dela. Eu posso citar vários. Até queria chamar a atenção, Azenha e Felipe, para uma coisa que eu não consegui falar em lugar nenhum, porque os debates são todos muito... Se as pessoas repararem, tem um formato do debate que o Opera Mundi faz no outubro, que a gente tem tempo e o tempo fica rodando o reloginho. E essa fala inteirinha acontece quando meu tempo, na verdade, já tinha acabado. Tem o reloginho vermelho lá no 0. Então, eu estava meio que acelerando o que eu estava terminando de falar e, por isso, não consegui falar, assim, até porque não era o centro do debate também, né? Não era para desenvolver tudo. Então, eu falei isso e outras coisas. Mas tem 1000 formas necessárias. Você provando que o que ela faz é proselitismo religioso e que ela usa a fé das pessoas para ganhar poder político, você desestruturando, né, essa rede de ódio que me atingiu, porque ela é fundamental para eles, provando a ilegalidade de Caixa 2, de usar isso em campanha, provando que você tem robôs e manipulação e fake news, como eles estão fazendo, e que isso é uma máquina que não pode ser usada para beneficiar ninguém eleitoralmente. Então, eu posso contar várias possibilidades de denúncias que a gente pode fazer, de construção política, para demonstrar o perigo que uma pessoa que manipula a fé das pessoas, que manipula o emocional das pessoas, para fazer elas votarem contra os próprios interesses, como o Michele Bolsonaro faz quando convence as pessoas a votarem contra si mesmas, por exemplo, mulheres que vão votar num projeto que acaba com o Ministério da Mulher, que acaba com as casas de acolhimento, que acaba com o investimento na proteção de mulheres contra a violência e coisas do tipo. Então, mas eles não conseguem imaginar outra coisa, porque eles só pensam em violência. Eles têm a violência como método. Eles mataram Marcelo Arruda, né? Eles mataram Marcelo Arruda. Então, eu queria deixar isso registrado, porque eu não conseguia falar disso em outros lugares. Helenira, não me surpreende o que o Azenha disse sobre o Holliday e a ligação no campo semântico do Holliday com a Michele, porque a gente está tratando de uma estratégia semiótica muito clara. O Holliday, como negro, ele se avaliza para ser racista. Eu falei isso mais cedo. Assim como o ex-presidente da Fundação Palmares, que era negro, se avalizava para dizer que a escravidão não foi tão ruim assim para os negros. Veja só que frase. Mas é uma frase vinda de um negro. A Michele Bolsonaro se aproveita do fato de ser mulher para dizer, olha, eu não posso ser misógina, eu sou mulher, como é que eu vou ter misoginia? Né? Então, no campo semântico do bolsonarismo, essa é uma estratégia muito utilizada e com a qual a gente tem que lidar com muita inteligência. A gente tem que tentar enxergar isso nas formas corretas. É por isso que, quando há uma denunciação caluniosa, a gente tem que ter muito cuidado para não cair em casca de banana, e a gente tem que se cercar de todas as provas como você está fazendo. E nunca cair nessa falácia que eles montam. O Bolsonaro adora tirar aquela foto ao lado de um deputado, o deputado federal negro, que usa o nome Bolsonaro, né? Até esqueço o nome dele. Hélio Negão. Hélio Negão, usa Hélio Negão, para dizer, está vendo, eu não sou racista. Então, eu fico sempre preocupado da gente esclarecer isso, mostrar isso para o público, porque o campo semântico da imagem é muito forte. E eles vão utilizando isso de forma falaciosa. Você tem entendido isso também nas suas falas? Porque a gente precisa ter essa comunicação bastante poderosa. Isso é muito complexo, porque, inclusive, eu noto que boa parte dos comentários agressivos contra mim vem de mulheres, ou de robôs que são mulheres, a gente nunca tem certeza, e muitos deles falam como que você, uma mulher, está querendo destruir uma outra mulher. E tem ainda um terceiro aspecto que hoje foi quase irônico, não, foi ontem, na verdade, que Ana Carolina Campagnolo, que é aquela senhora que incitava os estudantes, ela é formada como professora de história, não dá aula, e incita, né, as pessoas a perseguirem professores, ela odeia a educação, odeia a história, porque e é antifeminista, né? Ela faz ela é uma mulher que faz esse papel que você estava falando também. Ela
ela ontem disse que Michele Bolsonaro está sofrendo violência política de gênero. Logo, eles que passaram a vida inteira dizendo que existe uma ideologia de gênero, que gênero não pode ser discutido na escola, que não existe gênero, que as pessoas são mulheres ou homens como nascem biologicamente, de repente estão usando essa expressão, que é uma expressão muito cara para nós, para tentar criar essa confusão que você está falando, né? Eu recebo muitas falas disso, mas as pessoas precisam entender algumas coisas a respeito disso. Primeiro, uma frase que eu citei no comunicado oficial que eu fiz, exatamente por isso, que é uma frase da Simone de Beauvoir que diz: não seria possível aos opressores terem tanto poder se eles não tivessem cúmplices entre os oprimidos. E aí, oprimido no sentido de que a Michele Bolsonaro, o Hélio Negão, o Fernando Holliday fazem parte de grupos sociais que são oprimidos, né? Negros, mulheres, mas eles fazem o papel do capataz, né? Daquele cara que, de uma maneira oportunista, usa a opressão que existe. Para quem viu um filme chamado Os Sete Prisioneiros, que é um filme muito bom, recomendo bastante, com o Rodrigo Santoro, esse filme é o processo de transformação de um oprimido em opressor, basicamente. Numa situação de escravidão moderna. Onde passa? Ai, putz, agora eu acho que é na Netflix, não tenho certeza. Mas é um filme muito bom, recomendo mesmo. Ele é muito bom de todos os aspectos, o roteiro, as atuações, a fotografia, o filme é muito bom. E ele mostra isso. Como é que você faz para pegar alguém que é dos oprimidos e ele não deixa de ter as características? Então, se você lembrar, por exemplo, num dos comícios, agora não vou lembrar qual deles, o Bolsonaro puxa a Michele e dá um beijo nela, e ela tem uma cara, uma expressão de nojo, assim, ela tem um... Hoje meu filho a gente estava estudando coisas e descobriu que ela dá declarações dizendo que limpava a bolsa de fezes dele quando ele estava com problemas de saúde, e eu estava pensando que eu acho que ela tem menos nojo de mexer na bolsa de fezes do que de beijar ele, porque quando você vê, assim, a expressão que ela faz quando ele puxa e beija ela meio à força, você percebe que ela é uma pessoa que sofreu misoginia. Ela sofre misoginia em vários aspectos da vida, inclusive. E principalmente na história dela, né? Só que aí é isso que eles fazem, eles cooptam alguém, a Ana Carolina Campanhola, Detone, o Negão, o Holliday, todas essas pessoas, aquela indígena que andava embaixo do braço da Damares também, para poder legitimar. Só que aí a gente precisa perceber duas coisas. Uma é importante para a esquerda, que é a gente não vai combater essas pessoas pelo fato deles serem do segmento oprimido. Então, você não pode xingar alguém que é misógino ou LGBTfóbico porque ele deu um indício de que ele é gay, por exemplo, ou que alguém descobriu e tira ele do armário. A gente não pode fazer isso. Eu nunca critiquei a Michele como mulher. Eu nunca critiquei ela, o comportamento sexual dela, eu nunca critiquei o jeito que ela se veste, se ela é bonita ou feia, se ela cuida bem dos filhos ou não, se está certo ela... Nunca falei de nada que são os aspectos que a sociedade enxerga como críticas às mulheres. Eu estou criticando o ser político. Ela é presidente do PL Mulher, ela é uma pessoa que faz campanha, ela é uma pessoa que está discutindo ser candidata, ela é filiada a um partido político, ela é uma liderança política de um partido político, e esse partido político cumpriu uma função nefasta no país de incentivar o negacionismo às vacinas, de acabar com as políticas de defesa das mulheres. E ela fala sempre recorrentemente isso, é mentira que nós somos misóginos, porque a gente fala muito com as mulheres, mas o que está acontecendo de verdade? Ela está se aproveitando da condição para ser aquele oprimido cúmplice do opressor, que valida o discurso do opressor. Mas aí o que acontece? A gente não reproduz o método deles, e vamos combinar que teria, porque se você pegar a descrição que eles fazem de uma mulher escolhida por Deus, que sempre foi dedicada à família, quem quiser procure a história dela e descubra como é que ela era. Mas a gente não vai ficar criticando isso. Eu estou criticando uma pessoa que defende políticas contra as mulheres objetivamente, que quer emplacar Estatuto do Nascituro, que quer impedir mulheres de estudar ou de terem direitos, ou, como eu disse, que valida programas de governo e defende candidatos que infragilizam o orçamento de políticas de proteção às mulheres e coisa do tipo, que acaba com o Ministério das Mulheres e coisa do tipo. Então, esse processo é um processo muito delicado, a manipulação realmente acontece muito,
Mas a gente tem que estar pronto para fazer esse debate. Não é misógino eu criticar a política Michele Bolsonaro pela política que ela defende, pela postura política que ela adota e pelo papel político que ela cumpre. Né? Eu não estou criticando a mulher, eu estou criticando o político, a política. Né? E essa é que é a questão. Que bom seria se ela usasse as capacidades dela para aumentar os direitos das mulheres, mas não é isso que ela faz. Ela usa a capacidade dela para piorar as condições de vida das mulheres, para dizer que as mulheres têm que ser submissas aos homens e coisa do tipo. Num discurso super contraditório, né? Eu acho engraçadão, porque elas fazem esse discurso de mulher tem que ser submissa ao homem, mulher tem que cuidar da casa e dos filhos, mas cadê essas mulheres cuidando das casas dos filhos delas, né? Porque se elas acreditam nisso, eu acho que é um direito delas fazer. Eu não tenho nada contra. Mas obrigar todas as outras mulheres a fazer o que elas querem e ocupar os espaços que mulheres feministas morreram para a gente ter o direito, trabalhando contra ele próprio, como tem mulheres na direita nos Estados Unidos defendendo a queda da emenda 19, que é a emenda que garante o voto das mulheres nos Estados Unidos. Isso é o cúmulo, né? Mas acontece, mas existe. E sempre vai existir, porque é estrutural. O capitalismo sempre coopta as pessoas, ou ele coopta com dinheiro, com oportunidades, com benefício direto, de maneira oportunista, ou ele coage e faz as pessoas terem medo e não poderem agir, ou ele elimina mesmo, né? Quando você representa uma ameaça frontal. Então, é isso que a gente vê acontecendo. Sempre vai ter cooptação, sempre vai ter o negro que reproduz e ajuda o racismo, sempre vai ter a mulher que reproduz e ajuda a misoginia. E eles não deixam de ser vítimas disso quando fazem isso. Isso é que é interessante. Eles minimizam alguns efeitos porque se oportunizam de um ou outro benefício que o opressor dá para eles enquanto isso está acontecendo. Ô, Helenira, a Karina falou em 400 pessoas que ela pretende denunciar a partir dos prints. Você já tem uma ideia de quantas ou não? Como é que está esse processo? É muito complicado. Nós vamos começar... Assim, eu não consegui nem registrar o boletim de ocorrência ainda, de tão complicado que é você construir, né? Porque aparece mais um e tal. Mas não tenho ainda ideia de número. Tem muitas autoridades, muitos veículos de comunicação que a gente vai ter que enfrentar, porque veículos de comunicação têm uma responsabilidade dupla por estarem divulgando notícias falsas, ou mesmo por exemplo, tem alguns que divulgam a notícia verdadeira, mas a manchete induz as pessoas a corroborar com a notícia falsa. E isso, enfim, tem níveis de regulamentação, você às vezes certamente sabe disso bem melhor que eu. Então, a gente vai denunciar autoridades que divulgaram a notícia falsa de maneira direta ou indireta, veículos de comunicação que fizeram isso, e as pessoas que me ameaçaram, que ainda são em número bem menor e muito menos incisivos do que essas ameaças que a Karine recebeu, o que não torna nada agradável ainda assim, obviamente, mas eu tenho clareza que não são ainda, por exemplo, eu estou tentando, a gente está monitorando, né, redes sociais de vários lugares, inclusive essas do submundo e do crime, por enquanto meus dados não foram divulgados, coisa desse tipo, mas estamos assistindo para ver como as coisas evoluem. E certamente as pessoas serão responsabilizadas, a gente está estudando também, porque como envolve figuras que são, como é que se diz, autoridades que têm privilégio, como é que se chama isso? Que a gente fala foro privilegiado, mas está errado, né? Prerrogativa de foro. Exatamente, prerrogativa de foro. A gente tem que estudar direitinho como é que faz, onde que faz a denúncia e tal, mas vamos encaminhar tudo sim. Inclusive, Helenira, é por causa dessa prerrogativa de foro que o Bolsonaro vai ser julgado no STF, porque os inquéritos do Rio de Janeiro, a gente fez filme aqui, o Azenha, estamos aqui com o autor do filme, os inquéritos que vão denunciar, vão acabar na denúncia pela PGR do Bolsonaro, incluem senadores, incluem deputados, gente com prerrogativa de foro. O que me leva também a acreditar e a pensar aqui, no caso da Karina, por exemplo, do teu, também deve acontecer, entre 400 denunciados, ligação com alguém que tem a prerrogativa de foro, pode acontecer também, algum incitador. Isso é possível, isso tem que ser investigado.
No meu caso, nem dá para ter dúvida, porque a Damares, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas a compartilhar, a Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, a Zanata, Detone, e eu posso ficar uma meia hora aqui fazendo uma lista, o próprio Hélio Negão, o Zé Trovão, essa turma toda publicou a fake news com a fake news. Alguns eles tentam dar uma amenizada. Então, ao invés de afirmar que é uma ameaça de morte, eles perguntam se é. Mas publicaram todos eles o vídeo cortado. Alguns chegam a transcrever no comentário a fala inteira. Toda essa turma que já tem alguma experiência para tentar fugir da responsabilização. E o cara que foi o primeiro a publicar, ele se diz membro de uma associação brasileira de juristas conservadores, que ele afirma com todas as letras que eu estava ameaçando ela de morte, o que foi necessário para que isso fosse publicado. Ele apagou, mas a gente tem o print, a gente tem o vídeo. Quem é ele? Quem é ele, Elenira? Fala o nome do homem. Ele atende, está escrito Luiz Cláudio, eu não sei quem é, está escrito Luiz Cláudio, e no comunicado que eu publiquei... Nós vamos saber, vamos estudar, diga. Ele chama Luiz Cláudio e ele... A informação que eu recebi é que essa associação é muito ligada mesmo à família Bolsonaro. Tem um outro elemento que hoje também, ontem, o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, compartilhou o comunicado do PL Mulher de Santa Catarina, que é assinado por Ana Carolina Campanholo, que é no momento onde ela fala que a Michelle está sofrendo violência política de gênero, quando eles dizem que gênero não existe. Mas ele compartilha isso. O que eu ia dizer, gente? E eles vão induzindo, né, a um todo assim de vitimização dela. E ela publicou hoje um comunicado também agradecendo a solidariedade de todos que acreditaram que ela foi ameaçada. E o Jorginho tem um detalhe importante: ele é chefe da filha dela. A filha de Michelle Bolsonaro, e talvez tenha esse sido o motivo pelo qual eles me caçaram, né, e foram ouvir às zilhões de horas. Eu admiro a pessoa que ouviu muito, provavelmente até achar a live do dia 22 e resolver recortar ela dessa maneira manipulada. Mas a filha da Michelle Bolsonaro é contratada num cargo de confiança do governo do estado de Santa Catarina. Então, quando Jorginho Melo está se solidarizando, ele está se solidarizando com a mãe da funcionária dele, uma moça de 20 anos, que tem um cargo que recebe em torno de 13 mil reais por mês. Então, as ligações são muito óbvias, né? Também é de Santa Catarina, o Jorge Seife. Eu até não vi se o Jorge Seife publicou alguma coisa disso. O Jair Renan está empregado no gabinete, o Jair Renan Bolsonaro está empregado no gabinete do senador de Santa Catarina, que foi eleito recentemente junto com o Jorginho Melo, na mesma coligação. Inclusive, eu acho que uma parte disso tem a ver com... Eu publiquei um vídeo dizendo que o Jorginho estava tentando nomear o filho dele, nomeou a filha da Michelle, o Seife nomeou o filho do Bolsonaro, que quando eles falam Deus, Pátria e Família, a família é a família deles, eu não tenho a menor dúvida, né? E eu acho que isso pode ter sido o estopim deles terem, não sei se me escolhido, né? Eu acho que eles devem ter pensado algumas pessoas e aí acharam ali que aquele vídeo que eu fiz era o mais interessante de manipular para tentar criar essa vitimização da Michelle. Encontrou o Luiz Cláudio, Azenha? Já, doutor Luiz Cláudio, ele é um defensor público lá do Distrito Federal. Ele é ligado ao Abrajuc. Manda a foto dele aqui pro... Peraí, eu vou botar... A gente colocar... A gente gosta muito de expor as pessoas, de mostrar a carinha, viu, Elenira? A gente acha fundamental, que a pessoa está lá fazendo um ataquezinho, acho que a carinha não vai aparecer, aqui ela aparece. Aqui a gente mostra. E eu achei interessante a covardia dele. Ele deve, em algum momento, ter se dado conta, já que ele é jurista, e fiquei preocupada agora, como é que alguém que faz uma fake news dessa tão na lata, e meio que assume que era fake news, né? Porque quando ele apaga, é meio assumindo que, não, ou talvez tenha sido combinado, eu solto o estopim, depois eu tento me preservar, né? Mas, enfim, dá para achar, viu, doutor Luiz Cláudio? Dá para achar. A internet é rastreável, a gente encontra. Temos aí, Azenha, a carinha dele? Já vai chegar, peraí, só um segundo. Importante. Vamos encerrar a entrevista, Elenira. Só aguardando essa carinha chegar, a gente tem aí mais um minuto.
o Gui vai subir, mas aí você já pode, se quiser, fazer suas considerações finais aqui para a gente terminar. E já vou te agradecendo muito por aceitar o nosso convite e poder falar aqui com a gente na Fora. Eu que agradeço muito a TV Fórum, que tem sido um ponto importante. Aliás, a mídia independente tem me apoiado de uma maneira bastante importante para mim, né? Eu penso que a gente tem que... Eu peço ajuda das pessoas para ajudar a divulgar o vídeo verdadeiro e o meu comunicado, ou trechos dele que explicitam o que está acontecendo, e denunciar as postagens, inclusive me enviando, se alguém vê, porque assim a gente não dá conta, tem mais de 100 mil visualizações, milhares de comentários em cada, né, em vários desses sites e blogs. Então, se as pessoas verem alguma ameaça, alguma divulgação de dados meus, alguma difamação, por exemplo, tem uns que ficam dizendo, acusando eu e a Karine de estar recebendo dinheiro do governo para fazer isso e coisas do tipo, que as pessoas, o senhor aí, Boa lá! que as pessoas, vá lá, tá? E o senhor Luiz Cláudio, que as pessoas possam me encaminhar aí. O direct do Instagram não é um bom lugar, porque o direct do Instagram é o lugar onde eles estão usando para fazer muitos comentários, né? E algumas ameaças. Então, se puder fazer no X é mais fácil, no Facebook é mais fácil da gente localizar. E, enfim, agradecer o apoio de todo mundo, né? E dizer que a forma como eu terminei o meu comunicado, né? Não vai funcionar, eles não vão me calar e a gente não vai deixar de comprovar os crimes que Michele Bolsonaro cometeu, a gente não vai deixar de demonstrar como ela é uma mercadora da fé, ela, na verdade, usa a fé e a boa vontade das pessoas para ganhos políticos, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para ficar com joias e para coisas desse tipo, para matar as pobres carpas. E, enfim, então a gente não vai escalar. E ela vai responder pelo que ela fez, porque eu não sou processada, nunca roubei ninguém, nunca, né? Eu sou professora, concursada, trabalho há 28 anos como professora de matemática e me orgulho muito do meu trabalho e vou continuar defendendo a educação pública, a ciência, as mulheres, vou enfrentar a misoginia e enfrento mais essa. Então, agradeço muito o espaço e até a próxima, estou à disposição. Professora Helenira Vilela, você e Karina Santos hoje, 2 grandes depoimentos que acho que vão marcar o dia de hoje aqui na nossa TV. Mais uma vez, te agradeço, força e conte sempre com a gente aqui, que a gente está do teu lado. Diga, Azenha. Não desista, Helenira, estamos 180, 400, 500% contigo. E tem que ir para cima de todos eles. Beijo, querida. Força! Beijo, gente. Até a próxima. Boa semana para todo mundo.